Olá, meu nome é Alexandre Mendonça e a partir de agora vou conduzi-los neste vídeo sobre conceitos básicos de medição e verificação de eficiência energética. Bom, você sabe que só o que é medido é gerenciado, né? E aplicando essa filosofia aos programas de eficiência energética que foram realizados pelas distribuidoras de eletricidade de todo o país, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, publicou metodologias de medição e verificação, que são bem simples e inteligentes, para quantificar mesmo a energia e demanda que são evitadas nos projetos de eficiência. É uma combinação de ações capaz de constituir, no futuro próximo, um poderoso banco de dados nacional sobre o uso das instalações e sobre os resultados dos projetos de eficiência energética. E nesse vídeo, então, nós vamos rever alguns conceitos básicos de medição e verificação, a AMV, que, aliás, embasaram o trabalho dos especialistas da ANEEL. Criamos um guia com planilhas pré-formatadas para medir as ações mais comuns de eficiência energética do PE. Quer dizer, você, comprometido com a economia de energia, pode ficar com a gente porque nós vamos explicar direitinho como tornar a sua empresa ainda mais eficiente na medição da energia evitada. É isso mesmo, energia evitada. Porque quando pensamos em eficiência energética, pensamos na energia que evitamos lá no início da cadeia, na geração e durante toda a transmissão e distribuição, até chegar a você. Afinal, a eficiência energética é a energia que teria sido consumida antes da ação de eficiência, menos a energia que, de fato, se consumiu após a implementação da ação. Entendeu? Bom, vamos a um exemplo, então, prático, troca de ar-condicionado. Exatamente, comparamos, então, diretamente os consumos do antigo e do novo aparelho e vemos o quanto economizamos, certo? Não. Bom, você já sabe, mas não custa lembrar, né? Neste caso, dias mais quentes ou menos quentes, ambientes mais ou menos ocupados, alteram o consumo. E para medir a eficiência diretamente, teríamos que ter os dois aparelhos funcionando nas mesmas condições, o que é impossível, porque a troca já foi feita, não é verdade? Portanto, a solução é estabelecer um modelo matemático do antigo ar-condicionado, um fantasma, que possa ser usado para calcular quanta energia consumiria após a troca, nas mesmas condições do novo. Esse modelo matemático deve explicar como a energia varia, correlacionando essa energia com outras variáveis, como temperatura, ambiente ou ocupação. Mas afinal, por que medir? Por que não fazer um cálculo rápido, que é até mais barato? Bom, numa palavra a gente responde: confiança. Exatamente, porque estimativas são bem diferentes de medições. Quem já mediu sabe bem disso. É preciso pisar em chão firme. Além de permitir contratos de desempenho, aqueles em que os investimentos realizados são pagos com os benefícios do projeto e por isso a energia evitada deve ser medida com exatidão por meio da AMV, você aumenta o financiamento para projetos de eficiência, melhora o funcionamento da instalação e é capaz de explicar os desvios da conta de energia. Você ainda mostra aos usuários o impacto que causam no consumo e melhora a pontuação em sistemas de certificação em sustentabilidade. Além de tudo isso, permite à ANEEL verificar se os recursos aplicados no PE estão sendo bem utilizados. Bom, mas essa ideia de MV não é nova não. Com os choques do petróleo dos anos 70, se descobriu que a energia custava caro e causava impactos no meio ambiente. Nos anos 80, a indústria de ESCOs surgiu com o objetivo de vender eficiência energética e ganhar com a energia não gasta. Já na década de 1990, é criado um protocolo para padronizar as práticas de MV com as melhores técnicas disponíveis. Nos anos 2000, a entidade privada EVO, Efficiency Evaluation Organization, se torna responsável pela gestão e treinamento dos profissionais no protocolo, o PIMVP, Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance. No entanto, o PIMVP trata a medição e a verificação de maneira muito abrangente e não contempla situações específicas como as dos projetos voltados às comunidades de baixa renda. Nesse cenário, para desenvolver o guia de MV, foi levado em conta ainda, é claro, a experiência das distribuidoras de energia elétrica como realizadoras de projetos de eficiência. A criação do guia de MV tem como norte o PIMVP e os procedimentos do Programa de Eficiência Energética, o PROP, aprovado por resolução normativa da ANEEL. Ele é seu maior aliado na avaliação dos projetos de eficiência energética na sua distribuidora. O guia de MV detalha e padroniza a aplicação das metodologias de medição e verificação,
É uma facilidade desenvolvida pela ANEEL com a colaboração da GIZ e da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, a ABRAD. O guia é constituído de um texto base, planilhas contendo todos os cálculos necessários para a execução da MV, modelos de planos de medição e verificação, relatório e formulário para a coleta de dados no campo. Bom, agora que você já viu o guia que a ANEEL desenvolveu pensando em você, vamos revisar alguns conceitos básicos do PIMVP e do PROP. Afinal, eles são fundamentais aí para elaborar e executar um plano adequado de apuração dos resultados de cada ação de eficiência energética. Para cada ação de eficiência energética, você deve definir as variáveis que influenciam o uso da energia. Variáveis independentes, deste modo, são os fatores que determinam essa variação. O consumo de energia pode alterar de acordo com o clima, com a produção de uma máquina, sistema ou planta industrial, ou ainda conforme a ocupação de um prédio público, de um shopping, entre outras possibilidades. É preciso medir as variáveis independentes e o uso da energia, estabelecendo entre eles uma relação matemática. Ou seja, para um conjunto de variáveis independentes, devemos poder calcular a energia que teria sido consumida, o fantasma da instalação antiga. E para não restar dúvidas sobre esse conceito, atenção para esse exemplo. Tomemos o caso de um hotel no Rio de Janeiro. No gráfico em vermelho, vemos o consumo mensal de um ano de funcionamento da energia elétrica. Como o condicionamento ambiental é muito presente na cidade, notamos que a temperatura ambiente, expressa em graus dias de refrigeração, segue bem a variação da energia. Essa é, portanto, uma boa candidata à variável independente. Nesse novo gráfico do mesmo hotel, estão representados os kWh por mês e os graus dias de refrigeração, os GDR. Percebe-se que os pontos relacionados a cada mês do consumo ajustam-se bem a uma reta. O Excel, além de dar a equação da reta, também calcula o coeficiente de determinação R2 do modelo. No caso, o R2 indica que 93% da variação da energia é explicada pelos GDR. No período de determinação da economia, basta inserir os GDR de cada mês na equação, para calcular quanta energia a antiga instalação teria consumido se ainda existisse. Nesse último gráfico do mesmo hotel no Rio de Janeiro, está representada a economia de energia, calculada subtraindo a energia medida no período de determinação da energia que teria sido gasta pelo condicionador antigo. Bom, como para cada ação de eficiência energética pode haver mais de um plano de MV, claro que também podem surgir dúvidas, na hora de você definir o seu plano. Por isso, para tirar essa dúvida, a gente convidou aqui para o nosso treinamento um especialista no assunto, professor Agedor Garcia, que já está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Pode sentar, fique à vontade. Bom, na verdade, o senhor também trabalhou ativamente na elaboração desse guia, né? Bastante. Não só eu, como a equipe da ANEEL e outras pessoas também. Foi um trabalho muito criterioso para chegar a esse documento que estamos apresentando. Muito bem, professor. Anteriormente, a gente estava falando sobre determinar as variáveis independentes, E a gente sabe que o senhor é um profundo conhecedor desse assunto, E a gente tem certeza que o senhor pode, então, assessorar os nossos colegas das ESCOs e também das distribuidoras, Por isso, aqui a gente tem a primeira dúvida, que vem de Minas Gerais. O Paulo quer saber o seguinte: se trocamos uma única geladeira, o número de vezes que se abre a porta do refrigerador pode ser uma variável independente? Teoricamente que sim, Paulo, porque seguramente haverá dias em que a porta vai ser mais aberta do que outros. Isso vai causar um aumento do consumo, Por exemplo, quando chegar as compras do mês e você ficar com a geladeira muito tempo aberta, isso vai aumentar o consumo. Ou quando você reunir um grupo de pessoas para assistir o futebol e toda hora tirar uma cervejinha gelada, também isso vai aumentar o consumo. Mas é preciso que aí o tempo seja curto o suficiente para pegar esse efeito. Por exemplo, se for de um dia ou até de uma hora, isso pega esse efeito. Se for de uma semana ou de um mês, já não vai pegar. Agora, na prática, não é tão boa essa variável porque é muito difícil de medir, a menos que você tenha um dispositivo que coloque ali na lâmpada da geladeira, por exemplo,
Então, para analisar uma variável independente, é preciso levar em conta essas duas coisas, quer dizer, a correlação com a energia, que é fundamental, mas também a viabilidade de fazer a medição. Muito bem, professor. Vamos agora ao segundo conceito, hein? Fatores estáticos. Acompanhe. Como o próprio nome diz, são fatores que afetam o uso da energia. Porém, espera-se que não variem durante o período de determinação da economia, ou seja, nas medições feitas após a implementação da ação de eficiência. Podem ser fatores estáticos, o tamanho de uma instalação, a ocorrência de sombras ou insolação na fachada de um prédio, ou ainda a produção de um forno, se for constante. A ocorrência de sombras ou insolação, por exemplo, pode aumentar ou reduzir a necessidade de iluminação ou de ar-condicionado. Quando os fatores deixam de ser estáticos, o modelo de consumo energético necessita um ajuste, um estudo de engenharia específico chamado ajuste da linha de base, que vamos explicar melhor mais adiante. Bom, professor, agora a dúvida vem do Rio Grande do Sul e a Ana está apresentando para a gente a seguinte situação, olha só. Em um projeto de instalação de aquecedor solar, com troca de chuveiro por outro que só faz aquecimento adicional para uma temperatura de 40 graus Celsius, medimos o consumo antes e depois da troca com memória de massa. A insolação é um fator estático neste caso? Não, um fator estático é uma coisa que pode variar afetando o consumo de energia, mas que se prevê que não vai variar durante o período de determinação da economia. Então a insolação dificilmente ela vai variar, a menos que haja um vulcão ou alguma coisa assim catastrófica em termos de clima, né? Ela também não é uma variável independente porque a insolação não influi no consumo da linha de base, porque na linha de base ela não influenciava no chuveiro, né? Agora, no programa de eficiência energética, no PEE, a gente usa a insolação para fazer a projeção daquele consumo que a gente mediu durante uma semana para a vida útil do equipamento. Essa projeção está fora do protocolo, porque o protocolo não admite projeção, né? Mas foi uma alternativa única viável que encontramos para fazer essa medição em comunidades de baixa renda, né? Então essa projeção é que deve ser melhorada com estudos de longo prazo que se pretende fazer em seguida. Perfeito, professor. Agora, períodos de medição é o nosso próximo conceito. Vamos lá. Há dois períodos de medição, um antes da ação de eficiência energética e outro depois. O primeiro, conhecido como período da linha de base, tem o objetivo de estabelecer o modelo do consumo de energia, relacionando e medindo energia e variáveis independentes. O período da linha de base deve representar a instalação em todas as condições que ela possa operar. Depois da ação, temos o período de determinação da economia, que também mede a energia e as variáveis independentes. Agora, porém, as variáveis independentes devem ser introduzidas no modelo para calcular a linha de base ajustada. A economia gerada pela implementação da ação de eficiência energética é o consumo da linha de base ajustada, ou seja, quanto teria sido consumido menos o consumo do período de determinação, ou seja, quanto realmente se consumiu após a ação. Bom, professor, a gente sabe o quanto é importante, né, executar bem aí os períodos de medição justamente para calcular a economia de uma ação de eficiência energética, né? E o Tiago, de Santa Catarina, pergunta também exatamente sobre esse assunto. Vamos saber qual é a pergunta. Em um projeto de troca de geladeiras, tivemos que medir 70 geladeiras para chegar a uma precisão de 10 a 95% de confiabilidade. Preciso medir as mesmas geladeiras no período de determinação da economia? Não há necessidade. Inclusive, essa dúvida é muito recorrente, né? Como a variabilidade das geladeiras novas é bem menor, assim como todo equipamento novo, então a amostra pode ser bem menor, né? Somente o necessário para a gente atingir os 10% a 95% de confiabilidade, que foi o critério estabelecido no PROP. Os dois períodos de medição, na verdade, eles têm objetivos completamente diferentes e não há compromisso de ter nem o mesmo período de medição, nem o mesmo número de amostras, nada disso. O período da linha de base deve ser feito até a gente conseguir um bom modelo da energia, né?
e o período de determinação da economia até que todos os envolvidos, ou seja, a ESCO, o dono da instalação e a ANEEL, estejam conscientes que a economia já está bem estabelecida. Muito bem, tem mais ainda, hein? Vamos agora à definição de modelo de consumo energético. Já vimos um conceito fundamental na hora de estabelecer um modelo de consumo energético, o das variáveis independentes. Também chamado de modelo de consumo da linha de base, é uma expressão matemática que relaciona a energia com as variáveis independentes. Geralmente, é resultado de uma análise de regressão linear. Este modelo é deduzido empiricamente, com base nas medições. Há alguns critérios estatísticos que veremos com mais detalhe nos próximos vídeos para verificar se o modelo está adequado. Mas, professor, sendo este agora um conceito aplicado a cada ação de eficiência energética, surgem, claro, muitas dúvidas, né? Como essa, por exemplo, aqui do Alexandre da Paraíba. Pode rodar a pergunta dele. Em um projeto com várias ações de eficiência energética em uma escola, conseguimos uma correlação do consumo mensal de eletricidade com os graus dias de refrigeração com R2 de 0,81, CV de 14% e estatística T de 1,8. Este modelo pode ser usado para calcular as economias? A correlação não parece estar ruim, mas também não está boa, porque na verdade só o R2 é que está dentro do critério do protocolo. A estatística T e o CV não estão atendendo. Então, na verdade, o mais importante é que o erro padrão ele seja menor do que a metade da economia esperada, ou seja, a economia esperada tem que ser maior que 2 vezes o erro padrão, para que ela possa se diferenciar da variação normal da energia na instalação. Está esclarecida então a dúvida aí do Alexandre. Vamos agora à definição de fronteira de medição. A fronteira de medição delimita os fluxos de energia medidos, a energia usada no sistema na entrada e os serviços de energia, as variáveis independentes, a saída. Para decidir entre medir toda a instalação ou fazer a medição isolada, você deve ter em conta o objetivo e a responsabilidade da ação de eficiência energética, a abrangência das medidas, o custo da medição e os modelos energéticos. Bom, mas antes de passar para o próximo conceito, acompanhe agora um exemplo de fronteira de medição para uma caldeira a gás. Olha só. Em uma caldeira a gás, a fronteira pode ser simplesmente o medidor da concessionária e o volume de produção fabril. Nesse caso, a vantagem é dispensar medições adicionais. A desvantagem é que tudo que ocorre com o uso do gás ou do vapor na fábrica é um fator estático e deve ser acompanhado. Aqui vemos outro exemplo de fronteira de medição para a mesma caldeira a gás. Nesse caso, o gás tem outros usos, além de abastecer a caldeira. Portanto, instalamos um medidor exclusivo para ela. O gás ainda depende da produção e tudo que ocorre com o uso do vapor deve ser acompanhado. Neste exemplo, para a mesma caldeira, o uso do vapor é complexo. A solução, portanto, é instalar um medidor de vapor na saída da caldeira. Dessa forma, tudo que ocorre com o gás ou com o vapor na fábrica vai se refletir nos medidores e não interessa a medição e verificação. Bom, delimitar a fronteira de medição, ou seja, onde colocar os medidores, tanto da energia quanto das variáveis independentes, é outra ação fundamental na hora de calcular a economia energética, né, professor? E claro, como os demais conceitos, temos ainda outras perguntas para o senhor também. Vamos agora então conferir a dúvida da Luciana, do Amapá. Olha lá. Fizemos um projeto em um hospital com muitas ações de eficiência, inclusive a troca do sistema de condicionamento ambiental. Com os dados de temperatura de uma estação do INMET próxima ao hospital, conseguimos uma boa correlação do consumo mensal de eletricidade com a temperatura ambiente. Sendo nossa fronteira toda a instalação do hospital, a medição de temperatura não estaria fora dela? Não, Luciana, a fronteira de medição ela não é uma fronteira geográfica, mas é uma delimitação de onde você coloca os medidores. Então, na entrada você tem um medidor de energia, seja ele o medidor da concessionária ou o medidor colocado para medir o sistema em si,
e do outro lado você coloca o medidor do serviço da energia, que deve medir as condições desse serviço. Nesse caso, o medidor da instalação, ele mede a temperatura no local afastado, mas que reflete bem as variações no local da instalação. Então, essa medição pode perfeitamente ser usada. Vamos agora ao próximo conceito. Agora que você já reviu o conceito de fronteira de medição, podemos entender melhor o que é o efeito interativo. Ele é consequência da ação de eficiência energética fora da fronteira de medição. Um exemplo clássico é iluminação e ar-condicionado. Uma iluminação mais eficiente reduz a carga térmica para o condicionamento do ar. Neste caso, a diminuição do consumo no ar-condicionado, que está fora da fronteira de medição, delimitada pelo interruptor de iluminação, é calculada dividindo-se a redução da carga térmica pelo COP, ou coeficiente de performance do condicionador. Por exemplo, se reduzimos a iluminação em 100 kW, é comum considerar mais 20 ou 30 kW de redução no ar-condicionado. Os efeitos interativos podem ser estimados ou ignorados. Se for importante a ponto de ser medido, deixa de ser efeito interativo, passa a ficar dentro da fronteira de medição. Bom, agora o Alexandre de São Paulo tem uma outra dúvida sobre esse assunto. Vamos ver qual é a pergunta dele. Fizemos um projeto de troca de chiller em um aeroporto. Medimos o consumo do chiller, os graus dias de refrigeração e a ocupação. Conseguimos uma boa correlação entre o consumo e os GDR e ocupação. Instalamos também variadores de velocidade nas bombas de água de refrigeração. A redução de energia nesses motores pode ser um efeito interativo? Não, na verdade não pode, porque a redução de consumo nas bombas ela está relacionada à instalação dos variadores, não à troca do chiller. Se a vazão da água de refrigeração tivesse diminuído devido a uma temperatura mais baixa, por exemplo, aí sim seria um efeito interativo, porque a medição de eletricidade está concentrada só no chiller, só no compressor. Agora, se por outro lado a medição de eletricidade fosse no painel que contém o compressor e as bombas, aí não seria um efeito interativo, seria um efeito medido, porque estaria dentro da fronteira de medição. Muito bem, o nosso professor aqui construindo conhecimento, a partir das dúvidas dos colegas aí de todo o Brasil. E finalmente vamos agora às opções do PIMVP, o Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance da EVO. O PIMVP traz 4 opções de medição: A e B para medições isoladas e C e D para medições de toda a instalação. Uma vez definidas as variáveis independentes e a fronteira de medição, ou seja, como medir a energia e as variáveis, a opção está praticamente definida. Se consideramos toda a instalação, a opção é C. Esta deve ser a primeira a ser considerada sempre. Se necessitamos um medidor específico para a energia, temos as opções A e B. Para a opção B, medimos tanto a energia quanto as variáveis. Quando estimamos algo, geralmente as condições de uso, a opção a ser considerada é a A. A opção D, aquela em que faltam dados de períodos de medição, é a indicada para situações como a de novas instalações. Bom, para se definir a melhor opção do PIMVP, é preciso, claro, considerar, entre outros aspectos, se o interesse é mais focado na ação em si ou na instalação. Também se deve avaliar o custo dos medidores, a necessidade de maior ou menor precisão e as responsabilidades envolvidas também, não é mesmo, professor? Por isso, de Goiás, o Fabrício é quem nos pergunta agora também sobre a melhor opção para o plano de MV do seu projeto. Olha só. Em uma cerâmica, trocamos o motor da maromba e medimos seu consumo por um mês, correlacionando dia a dia com a produção. Notamos que em alguns dias o consumo era mais alto devido às perdas dos tijolos mal formados, que voltavam à entrada da extrusora. Separamos os dias em alta perda e baixa perda, conseguindo melhores correlações. Como a perda não foi medida, isso caracteriza uma opção A?
Não, seria uma opção B, porque nesse caso você mediu a energia e mediu as variáveis dependentes, que são a produção e a taxa de perda. Nesse caso, a taxa de perda ela só tem dois valores, alta e baixa. Se você tivesse considerado a taxa de perda um valor contínuo e tivesse estimado, aí sim seria uma opção A. Mas como ela só tem dois valores, alta e baixa, aí você pode considerar isso uma medição. Bom, professor, com essa pergunta respondida, então, a gente encerra, né? Nós concluímos aí a revisão dos conceitos fundamentais de medição e verificação. Claro, a gente agradece a participação de todos, mas principalmente da sua. Obrigado. Prazer, muito obrigado. Espero que os conceitos tenham ficado mais claros. Obrigado também pela oportunidade e um grande abraço a todos. Meus amigos, estamos chegando aí mais próximos, né, do nosso objetivo. Nós vamos focar agora nos passos da medição e verificação no Programa de Eficiência Energética aqui da ANEEL. Acompanhe agora com a gente. Bom, agora o nosso referencial na revisão dos passos da MV no programa da ANEEL vai ser o diagrama que vocês veem aqui do lado, ó. Esse diagrama, que muitos de vocês já conhecem, mostra as diferentes fases de um projeto do PE e, claro, as suas respectivas tarefas de medição e verificação. Quer dizer, passo a passo e em ordem cronológica, nós vamos revisar aqui as tarefas de MV para os projetos de eficiência energética. E a primeira delas, estimativa ex ante. A estimativa ex ante é o estudo de engenharia feito na fase de diagnóstico energético. Utiliza dados estimados da energia antes e depois da ação de eficiência, assim como da economia a ser obtida. Bom, com base nessas informações, vamos ao segundo passo. A estratégia de MV é a definição do que se vai medir e de que forma. Variáveis independentes, fronteira de medição, opção do PIMVP, modelo do consumo da linha de base e cálculo das economias. Tudo durante o diagnóstico energético e, portanto, ainda sem os resultados da medição. Serve para estimar os custos com a MV que devem ser incorporados ao projeto. Medições do período da linha de base é o terceiro passo. Vamos a ele. Definida a ação de eficiência energética, a primeira tarefa são as medições da linha de base, realizadas antes da troca de equipamentos. Uma vez realizadas as medições e conseguido um bom modelo da linha de base, podemos elaborar o plano de MV, descrevendo como se fará o cálculo da economia de energia. O plano de MV é chave nos procedimentos de medição e verificação. Temos um modelo no site da ANEEL. Acompanhe a definição. Anterior à implantação da ação de eficiência energética, o plano de MV deve conter as medições da linha de base, o modelo energético e todos os passos necessários para o cálculo da economia. Uma vez implantadas as ações de eficiência energética, deve-se verificar se tudo está funcionando bem, ao que chamamos verificação operacional. E só com o novo equipamento em operação, passamos ao próximo passo. O próximo passo são as medições do período de determinação da economia. Veja só. Como o próprio nome diz, são as medições feitas no período determinado de avaliação da economia. São realizadas após a verificação do bom funcionamento da ação de eficiência energética. Concluídas as medições, pode-se calcular quanta energia se economizou. Bom, de olho no nosso diagrama, a próxima tarefa de MV é a estimativa ex post. Atenção então para a descrição e para a dica. É a estimativa de energia e custos economizados com base nas medições efetuadas e calculadas de acordo com o plano de medição e verificação. Mas atenção! Não confunda ex ante e ex post com antes e depois da ação de eficiência. Ambas envolvem estimativas da economia e da energia antes e depois da ação de eficiência energética. A diferença é: ex ante é feita com dados estimados e a ex post com dados medidos. A apresentação do relatório à ANEEL é a próxima tarefa de MV do seu projeto. Saiba mais. Os cálculos da economia e da rentabilidade da ação de eficiência energética compõem o relatório de medição e verificação, que deve ser entregue à ANEEL.
Um modelo de relatório está disponível no site anel.gov.br. Os dois últimos passos da MV estão fora do âmbito do projeto do PE, mas são tarefas importantes para a construção do banco de dados de referência dos projetos de eficiência energética. Com ele vai ser mais simples, realizar os seus projetos de eficiência no futuro. E com isso a gente conclui nosso primeiro vídeo, mas não vamos parar por aqui não, porque no próximo nós vamos explicar direitinho como preencher as planilhas do Guia de Medição e Verificação e com um exemplo real de projeto de iluminação de baixa renda. E agora é sua vez de colocar em prática tudo o que nós explicamos por aqui. Acesse anel.gov.br e encontre todo o material de apoio necessário para o seu aprendizado. E até a próxima!